Bom dia, Shalom. Hoje é um sábado 27 de maio de 2023 e estamos aqui na sequência dos Salmos dos Degraus ou Salmo de Romagens. Louvado seja Deus. E hoje nós estamos no Salmo 129. Esse salmo é um salmo que a igreja, o título dele diz assim: a igreja perseguida, mas não destruída. O título do salmo. Então o salmista ele compartilha um pouco das dores sofridas, né, pelo povo de Deus ao longo do tempo, né, do tempo de que o povo, né, os que são fiéis a Deus, eles são perseguidos, né? Desde da fundação, desde a fundação do mundo, né? O povo é perseguido. E essa perseguição continua até hoje, né? Porque enquanto nós estivermos aqui nesse mundo, sempre haverá perseguição. E fala sobre a demonstração o quanto somos odiados pelo diabo, né? Quanto nós somos odiados pelo nosso adversário. E o salmo se inicia com uma declaração sobre a opressão sofrida, né? O povo de Deus, o que o povo de Deus sofre. Aqui no versículo 1 fala assim: muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade, diga agora Israel. Então, você vê que desde a mocidade dele é que ele vem sendo perseguido. Eu lembro e sei, assim, desde quando eu aceitei Jesus, eu fui uma pessoa que muito perseguida. Antes mesmo de ter um encontro com Jesus, eu já era perseguida, mas não sabia, não entendia. Mas depois eu tive um encontro verdadeiro com Jesus Cristo, porque eu vi a morte na minha vida por uma perseguição também de uma amiga, né, macumbeira. E tava fazendo macumba para mim, eu nem tava vendo, daí quase morri, mas daí Deus me mostrou e me livrou para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus. E desde então eu tive um encontro verdadeiro com Cristo, comecei a ir para a igreja, comecei a servir a Deus. E aí também as lutas não pararam, não. As perseguição continua, porque quando nós temos um encontro com Cristo, nós entramos no reino de Deus, já um combate das trevas contra a luz, né? Então, o nosso inimigo, o adversário da nossa alma, ele vai lutar contra nossas vidas para que nós não venhamos servir a Deus, para que nós não venhamos alcançar os céus. Então, ele luta contra a nossa vida para que nós venhamos desistir da caminhada com Cristo. Porque quando nós temos um encontro verdadeiro com Cristo, e todo aquele que é temente a Deus, né? Às vezes ele serve a Deus, mas ele nem entende, como eu também. Eu era uma pessoa que temia Deus, mas não entendia, né? Depois que eu comecei a entender melhor as coisas. Então, o adversário da nossa alma, ele vai fazer de tudo para que nós não venhamos continuar a servir a Deus. Para que nós venhamos parar no meio do caminho e desistir de servir a Deus, porque é uma luta, uma batalha espiritual constante. Sempre passamos por lutas, batalhas espirituais, porque o adversário da nossa alma vai lutar contra a nossa vida para que nós venhamos perder a salvação. Às vezes as pessoas falam assim, a pessoa quando é salva, já é salva. A palavra de Deus diz que aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E se nós pararmos pelo caminho, deixarmos de servir a Deus, com certeza
nós podemos perder a salvação. Porque a Bíblia é bem clara, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então o adversário da nossa alma vai lutar para que nós não venhamos ter a nossa salvação. E aqui o salmista ele fala, né? Muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade, todavia não prevaleceram contra mim. Os lavradores araram sobre mim, minhas costas compridos fizeram os seus sulcos. Essa figura aqui dos lavradores é como no interior se tem aqueles arado que ara a terra, né? Para que haja o plantio. Então essa figura é como o arado, né? Que passa em cima das costas das pessoas. O nosso inimigo, o nosso adversário, eles querem pisar sobre as nossas vidas, pisotear, fazer nós de tapete. Isso que o nosso adversário ele quer. Ele quer fazer nós sofrer. Por isso que nós temos que saber entender cada dia mais quem nós somos para Cristo, o porquê que Deus nos chamou, aleluia, e saber a nossa identidade, porque o diabo, ele vai tentar nos destruir, nos pisar, nos pisotear, nos fazer opressão contra a nossa vida para que nós venhamos desistir do chamado que Deus tem para com a nossa vida. E muitas vezes ele quer pisar mesmo, quer nos judiar mesmo. E se nós não abrirmos nossos olhos, pedir a Deus entendimento, discernimento, para sair fora desse tipo de gente, né? Porque tem muitas pessoas que são malignas mesmo. Porque o diabo, ele usa as pessoas que dão lugar para ele. Pessoas que... usada pelo inimigo mesmo, né? Mas aqui a palavra do Senhor diz no versículo 4, que fala assim, o Senhor é justo e cortou as cordas dos ímpios. Quantas vezes o nosso inimigo prepara laço contra a nossa vida, para que nós venhamos cair, ficar prisioneiro dele. Como aqui o povo aqui que estava subindo para o monte de Sião, a Jerusalém, eles estavam saindo do cativeiro da Babilônia e do Egito. Então eles estavam saindo, eles estavam sendo prisioneiros. Por quê? No Egito tem pessoas que são, né, malignas, que estão prendendo eles, amarrando eles, judiando deles. Mas aqui, nesse Salmo do 120 até o 134, que é o Salmo dos Peregrinos, então eles tinham saído do cativeiro, né? Eles tinham saído do cativeiro e eles subiam para o Monte Sião e em Jerusalém para louvar a Deus e agradecer a Deus. E eles testemunhavam, contavam os feitos do Senhor e eles falavam o que tinha acontecido com eles, né? Na Babilônia ou no Egito. Eles iam comentando e falavam, né? O que havia acontecido com eles, a prisão que eles passavam. Mas eles também louvavam a Deus, né, pelos feitos de Deus, pelo que Deus tirou eles com mão forte da mão do inimigo. Louvado seja Deus. Aqui o 4 fala, o Senhor é justo, cortou as cordas dos ímpios. Então, somente por Deus, né, por uma intervenção de Deus, para nos livrar do laço do inimigo, porque toda hora ele está preparando o laço. Então, nós temos que estar em vigilância. A palavra de Deus diz, vigiai e orai, para que não entre em tentação. Então, para que nós não venhamos cair no laço do inimigo, nós temos que estar em constante vigilância e oração. Louvado seja Deus. E quanto mais nós vamos vivendo a nossa vida cristã, mais nós vamos vendo a perseguição do inimigo e também nós vamos vendo também os feitos de Deus para com as nossas vidas. Porque Deus, ele é fiel para cuidar do seu povo, né? Quando ele chama nós, ele tira nós da escuridão das trevas, então ele não vai deixar nós abandonados pelo mundo, não. Ele vai cuidar de nós. Nós somos peregrinos do Senhor.
Nós estamos aqui nessa terra como peregrinos, mas a boa mão do Senhor está sobre as nossas vidas, cuidando de nós. Os olhos do Senhor estão sobre o justo da terra. Louvado seja Deus. E aqui no versículo 5 até o 7, fala, né, o que vai acontecer com eles, né? Que Deus, ele fala o que vai acontecer com os nossos adversários. Louvado seja Deus. Então, o Senhor, ele corta o laço, né? Louvado seja Deus, quando nós clamamos, quando nós buscamos a Deus, Deus, ele vem e corta o laço. E ele fala, né? O que vai acontecer com nossos adversários? Eles serão confundidos e vão tornar atrás todos os que aborrecem o povo de Deus. Porque Deus não vai permitir, né? Que fica para sempre perseguindo. Porque Deus é fiel para cuidar de nós. E aqui no 6 fala assim, seja como a erva dos telhados que secam antes que arranquem, né? Eles vão ficar como a erva daninha que seca antes que venham arrancar. Louvado seja Deus. E qual segador não enche a mão, nem o que ata os feixes enche o braço? Então, com qual o segador, que significa ceifeiros, né? Com o qual os ceifeiros não enche a mão, nem o que ata os feixes enche o braço. Então, eles não vão cegar nós, em nome de Jesus, porque Deus é poderoso para cuidar de nós, do nosso bom tesouro, até o dia final. E no versículo 8 fala, nem tampouco os que passam dizem, a bênção do Senhor seja sobre vós. Então, os ímpios não herdarão a bênção de Deus, mas eles vão ser destruídos, né? Eles vão ser destruídos, porque no final, Deus, ele vai separar o joio do trigo, vai amarrar, né, no feixe, e também não vai herdar a bênção do Senhor. A bênção do Senhor é para o justo. Mas se nós não vigiarmos, o inimigo da nossa alma, ele quer arrancar a nossa bênção. Ele quer nos roubar. Ele quer tirar a bênção de nós. Ele quer destruir a nossa história. E nós temos que estar vigilantes. Porque quantas famílias, que nem eu falei, o Salmo 128 fala sobre a família. Quanto adversário quer destruir as famílias. E elas precisam ficar vigilantes, estar temente a Deus e obedecer a Deus. Porque o nosso adversário, ele quer destruir a família, ele quer destruir a nossa história. E Satanás, ele vem para matar, para roubar e para destruir. Então, se nós não vigiarmos, o inimigo, ele quer destruir a nossa família. Então, nós temos que ter cuidado. Cuidado com isso. E pedir a Deus discernimento para que nós não venhamos cair em tentação. Muitas vezes nós caímos, sim, que nós somos falhos, carentes da misericórdia de Deus, mas Deus é poderoso para cuidar de nós, nos guardar, nos livrar, nos dar livramento e cortar o laço, em nome de Jesus Cristo. Porque o Senhor, ele é justo e fará justiça para o seu povo, né? Deus, ele é o justo juiz. Então, Deus, ele vai fazer justiça, ele faz justiça com o teu povo, para o teu povo. Ele pode até permitir o povo dele, que somos nós, ficar um tempo no sofrimento, muitas vezes. Mas Deus, ele não vai permitir que nós ficamos no sofrimento para sempre. Louvado seja Deus. Mas ele vai nos resgatar com mão forte, poderosa, né? O Senhor nos resgata da mão do ímpio, do inimigo. Louvado seja Deus. Eu quero orar pela minha vida, pela sua vida, em nome de Jesus, para que Deus venha cuidar de nós, nos livrar, nos dar livramento, em nome de Jesus, porque nós precisamos orar e clamar ao Senhor, né? Porque muitas vezes nós estamos sofrendo e muitas vezes nós nem sabemos o porquê, mas quando nós clamamos a Deus, Deus, ele vem ao nosso socorro para nos socorrer, né? Louvado seja Deus. Muitas vezes a gente está passando por algo que a gente nem sabe, né? E são os malfeitores, né? Fazendo coisas contra a nossa vida.
Mas Deus, ele está vendo tudo. Os olhos do Senhor estão sobre tudo, sobre todos, né? E ele vê, né? Quem é que está fazendo coisa errada e quem está fazendo o que é certo, né? Porque Deus, ele é justo. Amém? Quero orar pela minha vida, pela sua vida, em nome do Senhor Jesus. Pai querido, Pai santo, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Rei da Glória, que estamos na tua presença, ó Pai. Queremos, ó Pai, te louvar, te agradecer pelos seus feitos, pelas suas maravilhas, Senhor. Ó Pai, porque até aqui o Senhor tem cuidado de nós, Senhor. Continua nos cuidando, nos guardando, Pai. Guarda a minha vida, a vida dos meus irmãos, Senhor. Guarda, cuida, proteja, Pai. Proteja as famílias, Senhor. Guarda o teu povo, Senhor. Sabemos, ó Pai, que estamos neste mundo jaz no maligno. Meu Deus, o que o adversário da nossa alma tenta nos destruir muitas vezes. Ó Pai, mas o Senhor é o nosso bom pastor, Pai, que está cuidando de cada um de nós, Senhor. Ah, se não fora o Senhor do nosso lado, ora diga Israel, quantos já teria nos destruído? Oh, Pai querido, Pai santo, toma minha vida, a vida dos meus irmãos, Senhor, as famílias, família YouTube nas tuas mãos. Guarda, cuida, proteja, livra-nos, ó Deus, de todo mal, de todo laço, de todo embaraço, de toda malignidade, Senhor. Eu te peço em nome de Jesus, quebra o laço, corta a lança, Senhor. Quebra o arco dos fortes, meu Deus, contra nossas vidas, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Rei da Glória. Oh, Deus querido, Deus santo, em nome do Senhor Jesus Cristo eu te peço, Pai. Em nome de Jesus. Oh, Pai querido, Pai santo. Santo, santo, santo é o teu nome. Quero te louvar, te agradecer, Pai, pelo dom da vida, Pai. Te peço, ó Deus amado, que o Senhor venha nos dar discernimento para a minha vida, para a vida dos meus irmãos, Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, eu te peço em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O por nós cada dia nos dai hoje, perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu reino, teu poder, tu é a glória para todos sempre. Amém. Glória a Deus, glorificado, exaltado é o nome do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Somente Deus, ele pode nos livrar, né? Mas Deus, ele livra nós das mãos do inimigo. Porque nós sabemos que existe o joio e o trigo. Mas Deus, ele não vai deixar o seu povo confundido. Louvado seja Deus, ele vai dar entendimento, vai dar discernimento. E Deus quer que nós tenhamos confiança, plena confiança, nos cuidados de Deus e na sua justiça, porque Deus, ele é justiça e fará justiça para o seu povo. E Deus espera que nós também colocamos tudo nas mãos dele, que nós não venhamos fazer justiça com as nossas próprias mãos, mas que nós venhamos colocar nas mãos de Deus, porque ele é o nosso justo juiz. Louvado seja Deus. Não peça vingança para o seu inimigo, não. Que Deus, ele conhece o coração, né? Se ele é de Deus, se ele não é, porque muitas vezes a pessoa é usada pelo inimigo, mas ela é de Deus. Mas muitas vezes ela é perversa mesmo, né? É maligna mesmo, porque existe o joio, né? A Bíblia é bem clara. Mas que nós não venhamos fazer justiça com nossas mãos, mas que nós venhamos entregar nas mãos do Senhor, porque Ele é o justo juiz e Ele julgará a nossa causa. Amém? Que Deus abençoe em Cristo Jesus e fique na paz do Senhor. Tenha um sábado abençoado na presença de Deus. Amém? Shalom. Fica na paz.